te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos. Recebe toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Nesse momento nós entregamos ao Senhor. Queremos fazer com sinceridade, Senhor Jesus. Que haja realmente essência, verdade na nossa adoração. Te louvamos, te entronizamos, te glorificamos, rendemos o nosso coração diante do Senhor. Nosso intuito é agradar o teu coração. O Senhor é o dono do nosso coração. O Senhor é o dono do nosso coração, Jesus. Queremos amar o Senhor profundamente, queremos desejar o Senhor profundamente. Restaura a fome e sede no nosso coração. Restaura a fome e sede no coração da tua igreja, dos teus filhos, Senhor. Buscar a tua presença, se encher da tua palavra. Teu amor me libertou, 3 pregos me fizeram livre, cantarei em teu louvor, cantarei em teu louvor. Teu amor me libertou, 3 pregos me fizeram livre, cantarei em teu louvor, cantarei em teu louvor. Teu amor curou meu coração, esqueceu do meu passado, cantarei em teu louvor, eu cantarei em teu louvor. Meu coração, Senhor, tu tens. Meu coração, Senhor, tu tens. Lavou os meus pecados, cobriu minha nudez, conquistou. Teu amor me libertou, 3 pregos me fizeram. Cantarei em teu louvor, cantarei em teu louvor. Teu amor me libertou, 3 pregos me fizeram. Cantarei em teu louvor, cantarei em teu louvor. Teu amor curou meu coração, esqueceu do meu passado, eu cantarei em teu louvor, eu cantarei em teu louvor. Meu coração, Senhor, tu tens. Meu coração, Senhor, tu tens. Lavou os meus pecados, cobriu minha nudez, conquistou. Meu coração, Senhor, tu tens. Meu coração, Senhor, tu tens. Lavou os meus pecados, cobriu minha nudez, conquistou. Senhor, tu tens. Meu coração, Senhor, tu tens. Lavou os meus pecados, cobriu minha nudez, conquistou.
chamar, mesmo reclamar, me respondes e onde é o teu lugar. Teu amor não tem como fugir. A cada passo vou de encontro a ti. Como onda vem, quebra sobre mim, encharcando de uma vez. Amor feroz, como um furacão que nem vi chegar, rompe os céus pra me alcançar. Amor feroz, nunca falhas, isso eu descobri. Onde eu vou, tu já estás ali. Teu amor insiste em me buscar. A cada dia, face a face, eu vou te achar. Como onda vem, quebra sobre mim, encharcando de uma vez. Amor feroz, como um furacão que nem vi chegar, rompe os céus pra me alcançar. Amor feroz, os céus, oh, amor feroz. Buscado eu fui, achado eu fui, como andar perdido, se encontrado eu fui. Buscado eu fui, achado eu fui, como andar perdido, se encontrado eu fui. Buscado eu fui, achado eu fui, como andar perdido, sem encontrado eu fui. Buscado eu fui, achado eu fui, como andar perdido, sem encontrado eu fui. Como onda vem, quebra sobre mim, encharcando de uma vez. Amor feroz, como um furacão que nem vi chegar, rompe os céus pra me alcançar. Amor feroz, amor feroz, amor feroz. Graça do que você fez, morrendo por mim numa cruz. Mesmo inocente se deu, o pecado pesou em teus ombros. Isso vai muito além da razão. Teu amor curou meu coração. A graça de Deus, a vida me deu. Hoje vivo estou, a ti eu me entrego. O meu desejo
Posso dizer o que posso fazer, além de entregar meu coração completamente a Ti. Posso dizer o que posso fazer, além de entregar meu coração completamente a Ti.
posso dizer? O que posso fazer? Além de entregar meu coração completamente a Ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Além de entregar meu coração completamente a Ti, Senhor. Senhor Jesus, nos entregamos a Ti. Aqui estou, coração rendido eu venho, aquele que deu toda a sua vida. Aqui estou, minha alma entrego a Ti, Senhor. O que eu sou é Teu. Aqui estou, coração rendido eu venho, aquele que deu toda a sua vida. Aqui estou, minha alma entrego a Ti, Senhor. O que eu sou é Teu. Aqui estou, coração rendido eu venho, aquele que deu toda a sua vida. Aqui estou, minha alma entrego a Ti, Senhor. O que eu sou é Teu. O que posso dizer? O que posso fazer? Entregar meu coração a Ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Além de entregar meu coração completamente a Ti. Te adoramos, Senhor Jesus, te louvamos mais uma vez, glorificamos o Teu nome. Só o Senhor é digno de ser glorificado, exaltado, Senhor. Cada vez mais no nosso coração haja simplicidade, humildade, quebrantamento, dependência do Senhor. Oh, que o Teu Espírito em nós, Senhor, vai anulando em nós toda soberba, toda presunção, toda autossuficiência, todo sentimento de altivez. Possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, manso, humilde, cheio de autoridade, de graça e de sabedoria. Nós Te adoramos, Senhor. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz.
você que está acompanhando aí pela internet. Estamos aqui, né, seguindo o decreto que foi oficializado recentemente aí, né? Desautorizando os cultos presenciais. Nós, como diz a palavra, nos sujeitando às autoridades, né? Nós estamos transmitindo apenas online, mas que você seja abençoado, que você seja ministrado, amém? Na sua casa, pela palavra, pela presença do Senhor, amém? Queria que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, é o início do Sermão do Monte, né? Conhecido Sermão do Monte, e especificamente esse trecho, a maior parte do que nós vamos ler vai falar das bem-aventuranças, texto bastante conhecido por nós. Aqui, né, irmão? Senhor. Monitorando aí os equipamentos. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O tema dessa mensagem é a revolução de Cristo, revolução de Jesus Cristo. Quando Jesus ele nasceu, né? Jesus nasceu em Belém, passou por várias cidades, Cafarnaum, Nazaré. Quando ele começou o seu ministério, né? Começou a pregar o evangelho do reino. Mas quando a gente olha para o contexto histórico, político, em que Jesus veio se tornar homem, né? A sua missão de Salvador, era um contexto complicado para o povo de Israel. O povo de Israel vivia sob o jugo romano. O povo de Israel devia impostos a Roma, devia pagamento de impostos. Não era um povo livre, como Deus havia dito. Não que Deus descumpriu a sua promessa, mas o próprio Deus havia dito no passado que a continuidade da promessa, isso falando da antiga aliança, iria depender
do comportamento de obediência do povo, e sabemos que o povo de Israel não foi um povo obediente, na maioria das vezes. Então, no momento em que Jesus vem, ou nesse período em que Jesus viveu sobre a terra, era um período em que o contexto político, histórico do povo de Israel não era um contexto bom. O povo vivia sob o jugo romano, o povo deveria ser submisso a César, imperador romano. Então, as pessoas, elas viviam oprimidas, né? Elas viviam oprimidas. Quando Herodes, por exemplo, que era o rei de Israel, que também devia ser submisso a Roma, quando ele ficou sabendo que haveria de nascer o rei dos judeus, mandou matar todas as crianças pelo tempo que os magos haviam determinado. Então o povo de Israel não era um povo livre, né? Não era um povo dono da sua própria terra, não, era um povo que devia impostos a Roma. Quando Jesus veio, irmãos, muita gente pensou que Jesus, muitos acreditavam nas profecias, né, que haveria de vir o rei dos judeus, o Messias, que haveria de libertar o seu povo. Muitos entendiam isso, não de uma forma espiritual, mas de uma forma carnal e humana. Muitos acreditavam que o Messias viria para libertar o povo politicamente de Roma, que ele seria um revolucionário, que ele seria um revolucionário do tipo que reivindicaria os direitos, que através dos milagres e do poder de Deus haveria de quebrar o jugo de Roma para que o povo de Israel pudesse ser novamente livre. Tanto é que quando Jesus já havia morrido e ressuscitado ali, prestes a ser assunto aos céus, alguns dos discípulos que estavam ali perguntam: Senhor, então agora esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Até aquele momento muitos ainda estavam esperando que o reino a ser restaurado seria o reino político. Muitos não acreditavam, não haviam entendido ainda que o reino a qual Jesus veio estabelecer não era um reino terreno, era um reino celestial, era o reino de Deus. Tanto é que quando Jesus pregou, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mas a maior parte, ou a grande parte, a maioria, na verdade praticamente todos não, mas a maior parte das pessoas acreditavam que Jesus, a expectativa deles a respeito de Jesus, era que Jesus seria um grande revolucionário. E interessante, eu pesquisei essa palavra revolução, né? Quando a gente estuda história na escola, né, a gente vai aprender sobre várias revoluções. A gente aprende sobre as revoluções, Revolução Francesa, Revolução não sei o quê. O que é uma revolução? E eu achei uma frase interessante, uma definição que vem do dicionário de Owais, que é um cara que escreveu um dicionário da língua portuguesa. Olha que interessante. A palavra revolução é datada do século XV e designa, presta atenção, grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repentina. Olha a definição: movimento de revolta contra um poder estabelecido e que visa promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e morais. Então, o que é uma revolução para o mundo? Há uma tirania, há um governo que oprime o povo, então se levanta um revolucionário, um líder que vai reivindicar os direitos, um líder que vai promover ali uma inspiração geral para que o povo acorde. Nós não podemos aceitar essa tirania, nós não podemos aceitar essa opressão, nós temos que lutar, independência ou morte, né? Então, o que caracteriza para o ser humano, para o homem natural, um revolucionário? Alguém que luta contra um poder opressor, alguém que luta para desfazer um poder tirano, reivindicar direitos, quebrar grilhões, literalmente falando. E muitos viam Jesus como esse revolucionário.
Tem até um momento em que, lá em João 6, vai falar sobre isso. Jesus, sabendo Jesus, que eles estavam com o intuito para vir, para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem como rei. Jesus, sabendo disso, retirou-se do meio deles, porque Jesus sabia que havia expectativa no coração dessas pessoas, e teve um momento que eles vieram para, tipo assim, pegar Jesus e proclamar: rei, esse é o nosso rei, rei dos judeus. Só que um rei humano, eles queriam um rei humano, um rei para ocupar o lugar de Herodes, um rei para vencer César, um rei para libertar politicamente o povo de Israel. Só que Jesus não veio para atender absolutamente nenhuma dessas expectativas. Jesus não veio para reivindicar direitos. Jesus não veio para lutar contra um poder opressor político na sua época. Jesus veio para estabelecer um reino que está acima de todo reino na terra. Jesus veio para estabelecer valores eternos. E aí, o que isso tem a ver, Samuel, com o texto que nós lemos, as bem-aventuranças? Olha que interessante. Jesus, todo mundo ali esperando, né? Talvez um discurso, primeiro ensinamento de Jesus, cara. Talvez todo mundo estava esperando ali que Jesus fosse dizer: olha, vocês são capazes. Nós podemos aqui formar um grupo que vai libertar o povo de Israel. Eu estou junto com vocês, né? Nós não podemos aceitar. Talvez muitos, cara, esperariam um discurso de Jesus nesse tom, nesse sentido. Um discurso libertador, humanamente falando. Falou: olha, nós não podemos aceitar. Esses impostos são desumanos. Deus, o nosso Pai, o Pai de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos prometeu que nós seríamos livres na nossa terra, a qual Ele prometeu nos dar. Nós vamos reivindicar esse direito, nós não vamos aceitar. Se tiver que lutar, nós vamos lutar. Cara, para o homem, para o ser humano, esse seria um baita revolucionário, né? Não é verdade? Para o ser humano, para o povo dizia: é verdade, é isso aí, nós vamos lutar. Nós não aceitamos essa tirania. Só que aí Jesus começa trazendo um assunto totalmente na contramão de muitas expectativas ali. E ele começa a dizer: olha pessoal, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não significa que os que têm fome e sede de justiça reivindicam justiça. Tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque virão a Deus. Os pacificadores. Gente, como se ele dissesse assim: quem aqui está sendo perseguido por ser justo? Olha, eu estou sendo, Senhor. Ah, não aguento mais. Bem-aventurado você que está sendo perseguido por causa da justiça. Grande é o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Veja bem, os valores que Jesus vem trazer são diferentes dos valores que eles esperavam, talvez. Reivindicar a justiça, reivindicar libertação. Não, falou: olha gente, se vocês estão sendo perseguidos, bem-aventurados. Se é por causa da justiça, bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos. Estou aqui para reivindicar nada, estou aqui para ensinar vocês que para vocês herdarem a terra, para que vocês herdarem o reino dos céus, vocês têm que ser humildes. Vocês têm que ser mansos. Para vocês verem a Deus, vocês têm que ser limpos de coração. Não é reivindicar, é aceitar a perseguição, porque a estes pertence o reino dos céus. Irmãos, é complicado hoje, por exemplo, nos nossos dias. Esse tempo atrás a gente estava falando sobre isso na escola dominical. Criaram uma palavra aí, cristofobia. Cristofobia, tipo, querendo caracterizar uma forma de reivindicar direitos dos cristãos por causa da perseguição. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa:
cristofobia, essa palavra e a ideia que está por trás disso, é completamente contrário ao Evangelho. Enquanto Jesus está dizendo aqui, você está sendo perseguido por causa do meu nome, exulte, se alegre, porque grande é o seu galardão nos céus. Aí tem um grupo de cristãos com cristofobia. Eu estou sendo perseguido, não aceito isso. Nós cristãos também temos os nossos direitos. Eu não estou falando, é óbvio, você é cidadão, você tem, sei lá, você tem seus direitos como cidadão tal. Agora eu estou falando no campo espiritual, no campo da questão de ser cristão. O camarada não quer aceitar ser perseguido por causa do cristianismo. Então, cara, qual é o sentido de ser cristão? O próprio Jesus já predisse que nós seríamos perseguidos. Jesus falou: olha, se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Quer dizer, Jesus estava falando: olha gente, vocês me perseguiram, eu que sou perfeito, não cometi um erro sequer, vocês podem esperar que vocês também vão ser. Aliás, um cristão que não é perseguido por causa da sua fé, tem algo errado. Tem algo errado. Porque todo aquele que caminha na verdade, ele se torna um divisor de águas. Ele se torna, como a palavra diz, se ele caminha na palavra, na verdade, ele se torna uma espada de dois gumes, porque a palavra é a espada de dois gumes. Pessoas vão te odiar por causa do Evangelho, pessoas vão te amar também pelo mesmo motivo, mas tem pessoas que vão deixar de andar com você porque você é uma pessoa verdadeira. É óbvio que eu não estou dizendo, quando eu falo assim, a pessoa verdadeira, sabe aquela pessoa enjoada, aquela pessoa Caxias, que ela quer ser um santarrão e quer, porque eu falo a verdade, mas com grosseria, com dureza. Não estou falando desse tipo de pessoa. A verdade, ela precisa ser banhada em amor. Então quando Jesus falava para os hipócritas, falava: vocês são como sepulcro caiado, Jesus falava com amor, mas falava a verdade. Por causa disso Jesus era odiado. Então todo cristão verdadeiro, se alguém quer, está escrito isso, viver em piedade, vai sofrer perseguição. Então o que Jesus, vamos dizer aqui, a filosofia, se a gente chamasse de filosofia, qual a filosofia que Jesus veio trazer? Não veio trazer uma filosofia: olha, não aceite desaforo, não aceite, você tem seus direitos. Não, Jesus veio trazer algo completamente diferente. Falou: olha, você está sendo perseguido por causa da justiça, você está sendo injustiçado, se alegre pelas injustiças que você está sofrendo, se alegre, se humilhe, seja manso. Mas fulano não poderia ter feito isso comigo. As coisas que fizeram com Jesus, ninguém poderia ter feito, se a gente olhasse por um aspecto lógico e humano. Mas quando você olha para a vida de Jesus, ele não se defender. E daqui a pouco nós vamos falar o motivo pelo qual Jesus não se defendia. Então, a grande diferença entre o que Jesus pregava e a expectativa humana, carnal, é que Jesus ele veio para trazer valores espirituais e eternos. Tipo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você observar, todos os benefícios relacionados à condição, eles estão ligados a coisas eternas. Serão consolados, herdarão a terra, serão fartos de justiça, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, observe que tudo são valores eternos, valores espirituais e eternos. Enquanto que reivindicar a justiça está ligado com viver bem na terra. Não, eu preciso reivindicar. Eu te desafio a você achar na Bíblia um respaldo para você reivindicar a justiça para você. Uma vez, engraçado, uma vez estava tendo manifestações nas ruas. Eu não vou entrar aqui na questão se é pecado, se não é, se é errado, não é. Está fazendo uma manifestação, não vou entrar nessa questão, cada um pensa do jeito que quiser nisso aí. Mas eu me lembro que
numa época de manifestação pública, as pessoas estavam indo para a rua por causa de política, por causa de governantes, né, que não estavam governando bem o país. E algumas pessoas usavam versículos do tipo: está escrito na Bíblia, levantai a voz em prol da viúva, levantai a voz em prol do órfão e do necessitado, querendo dizer com isso que eu estou indo para a rua porque a Bíblia diz levantai a voz. Cara, é fácil você pegar um versículo e associar aquilo que você já quer fazer, e um perigo também, porque quando fala levantar a voz em prol da viúva e do órfão, significa que eu preciso agir em prol de que a minha vida seja bênção para essas pessoas. Porque a Bíblia diz que o evangelho, a verdadeira religião é abençoar o órfão e a viúva nas suas necessidades, visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas a pessoa, ela queria uma economia melhor por conta própria, mas usava um versículo: não, é por causa da viúva e do órfão. Conversa. A pessoa estava querendo reivindicar direitos, reivindicar, né? Eu te desafio, você pegar na Bíblia e achar um texto, principalmente no Novo Testamento, onde fala da nova aliança a qual nós estamos incluídos, algum texto que fala que você tem que reivindicar direitos, que a gente tem que ir para a porta da prefeitura, um bando de cristão lá, tal, né, não sei o que, manifesta. Cara, isso não existe na Bíblia. Esses dias para trás aconteceu uma situação de um pastor que estava fazendo um culto em local público, em local aberto na rua, e não sei o que aconteceu exatamente, mas a polícia foi acionada e a juíza da cidade veio e foi e deram um comando para aquele pastor parar de fazer aquele culto. E aquele pastor, pelo que tudo indica, pelo que mostra a reportagem, ele se recusou. Então mandaram a polícia prender o pastor, e o pastor foi preso. E depois um outro líder nacionalmente conhecido veio nas suas redes sociais e falar que estava fazendo uma petição contra aquela juíza e fazendo um modo de manifestar contra aquela juíza, porque ela não podia ter feito aquilo. Agora, qual o fundamento espiritual bíblico para você fazer uma reivindicação? Cara, nós temos que dar glória a Deus que nós vivemos num país livre. Talvez aquele pastor estava fazendo culto em praça pública lá, com som alto, os vizinhos chamaram, pediram para abaixar, não quis. Hoje nós temos a liberdade de entrar na igreja, cultuar, sem que a gente seja interrompido. Mas e se um dia isso acabar? E se um dia isso se findar? E se um dia as coisas caminharem para o lado? Irmão, você não pode declarar isso. Não estou falando, estamos sujeitos a isso, irmãos. Estamos sujeitos a no futuro sofrer perseguições. Estamos sujeitos não estou falando que isso vai acontecer, eu não estou profetizando isso, mas estamos sujeitos às vezes a passar por dias em que o evangelho seja perseguido, que teremos que às vezes fazer reuniões secretas, como é feito nos países orientais, onde há restrições gravíssimas. E aí? Não, vamos fazer um baixo-assinado, uns cristãos, para a gente reivindicar. Não existe, não tem isso. Quando os cristãos eram mortos lá nos antepassados, no Coliseu, não tinha como eles fazerem. Não, vamos fazer aqui um baixo-assinado, vamos fazer aqui uma reivindicação dos nossos direitos, aqui um sindicato dos cristãos inconformados, para fazer Nero parar de jogar a gente para os leões, para fazer Nero parar de incendiar a cidade com tocha humana. Não tinha como evitar não, irmãos. Por isso que é interessante que o evangelho, ele nunca vai te ensinar a reivindicar, ele vai te ensinar a suportar. Tem um texto lá em Provérbios, eu anotei aqui: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha qual é a visão da palavra de Deus. Você é um cara corajoso, que tem coragem de dominar uma cidade, melhor é o que domina o seu espírito. Você é um cara que é um herói de guerra, conquistador, melhor é o longânimo. Quer dizer, quando você olha para os valores do coração de Deus, você vê que são diferentes do mundo. O mundo ensina que você tem que lutar, que você tem que conquistar, que você tem que
né, passar por cima se for preciso. Quando você olha para o reino de Deus, dos valores eternos, você vê Jesus nos ensinando a ser humilde, Jesus nos ensinando a ser manso, a sermos misericordiosos, não conquistadores. Ele já conquistou o que precisava ser conquistado para nós. Hoje nós vivemos numa conquista que Cristo já ganhou para nós. Eu vou conquistar, não, eu preciso entrar na conquista que Jesus já fez. Mas essa palavra conquistadores não é, ela não encaixa muito no nosso perfil, irmãos. Herdeiros, sim, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, mais que vencedores por meio daquele que nos amou, sim, esses são não sei se adjetivos que a gente poderia chamar, mas são nomes e palavras que a gente poderia usar para nós. Agora, conquistadores, desbravadores, eu acho estranho, porque quem desbravou foi Jesus, quem conquistou foi Jesus. Ao subir na cruz do Calvário, está consumado. Ali ele estava conquistando com cada gota do seu sangue. Foi eu e você que conquistamos nada, não. Nós entramos na conquista daquele que já conquistou tudo para nós. Agora, se eu faço parte desse evangelho, irmãos. Eu me lembro de um filme muito antigo, Bambus no Inverno. Um filme que conta a história de cristãos na China, muitos anos atrás, num tempo de muita perseguição, comunismo, muita perseguição. Contava a história de um casal, no filme contava a história também de um casal, onde o marido e a mulher eram cristãos, mas ao serem perseguidos e serem levados à praça pública para serem criticados e abusados e tal, o marido não suportou as críticas, não suportou a perseguição e negou o evangelho, né? E a mulher perseverou, a esposa perseverou até morrer e dar a vida por Cristo. Mas me lembro de uma cena, e conta o personagem principal era um missionário que levava Bíblias para vilarejos na China. Eu me lembro de uma cena, é uma cena já mais para o final do filme, aonde eles estão fazendo um batismo secreto numa represa, meio que no meio de uma floresta assim, tal, no meio de uma mata. Eles estão ali de noite, de madrugada, fazendo um batismo. Ainda nem tinham batizado ninguém ainda. Mas quando eles estão ali para começar a fazer o primeiro batismo, chega vários jipes do exército, né, soldados para tudo quanto é lado, e cercam aquele grupo. E ao cercar aquele grupo, eles dão voz de prisão, falam: olha, vocês parem com isso agora que vocês estão fazendo, ou vocês vão ser executados aqui. E aí todo mundo fica ali alguns momentos, né, pensativo: meu Deus, o que nós vamos fazer, né? E agora? Aí mostra um senhor, sei lá, de uns 70, 80 anos. Ele começa a entrar nas águas, cantando aquela música, se eu não me engano, Amazing Grace. Não sei se era no dialeto dele, na língua dele. Amazing Grace, how sweet the sound, né? Maravilhosa graça que libertou um pecador como eu e tal. E ele entra naquela, né? E aí todo o grupo começa a entrar nas águas para ser batizado. E se eu não me falha a memória, aqueles irmãos são executados ali. Então, irmãos, o evangelho, ele nunca vai nos ensinar a reclamar das injustiças. Vocês não podem fazer isso com a gente. Nós temos direito de estar aqui, vivendo num país laico, laicista, laico, sei lá o que. Nós temos direito da nossa fé. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho para você. Seja resolvido em Cristo em todas as áreas da sua vida. Porque se no futuro nós passarmos por perseguições, você vai estar pronto. Você vai estar preparado. Por que Jesus, irmãos, por que Jesus não reivindicava ou não retrucava as falsas acusações quando ele estava lá no pretório, no pátio do sumo sacerdote? Os caras acusando, blasfemando, falando coisas mentirosas ali e tal. Jesus calado, diante de tantas acusações, os caras perguntaram: você não vai responder nada? Jesus, por quê? Jesus era tão resolvido
com relação à sua identidade, que ele não era movido mais pelo que as pessoas faziam, pelas falsas acusações. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que nós ainda somos muito movidos pelo que as pessoas fazem conosco. Nós ainda somos muito guiados pelos sentimentos gerados pelas que as pessoas fazem conosco. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, Jesus está querendo nos levar para um lugar em que você faz algo, não movido por aquela pessoa fez por você, mas movido por quem você se tornou em Cristo. Uma pessoa tão resolvida em Cristo, que ela é capaz de orar pelo seu inimigo, orar por quem está perseguindo, amar o próprio inimigo. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. Cara, mas é meu inimigo, o cara está a vida inteira me perturbando, fazendo mal. Aí que está. O que ele está fazendo contra mim me influencia? Ou mais do que a vida de Deus em mim? Ou a vida de Deus em mim é mais forte do que qualquer influência externa? Por que Jesus na cruz falou assim, Pai, perdoa os caras, esse pessoal que eles não sabem o que fazem? Jesus pedindo perdão pelos caras responsáveis por estar lhe causando terrível dor. Jesus estava ali, cara, gemendo de dor. A gente não faz ideia da dor física, espiritual e emocional que Jesus estava passando ali, mas ele pedindo perdão pelos caras. O cara veio para prender Jesus, Pedro corta a orelha do soldado. Jesus não tinha obrigação nenhuma de curar a orelha daquele soldado, não, meu amigo. Vai lá, pega e cola a orelha na verdade era o servo do sumo sacerdote. Cola. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia partia dele, não das pessoas. Se eu e você queremos ser verdadeiros cristãos, nós precisamos estar resolvidos em Deus, nessas condições que Jesus falou aqui, ó. Humilde, manso, limpo de coração, misericordioso, perseguido por causa da justiça. Ah, mas a gente não pode aceitar. Como? Jesus está ensinando a aceitar, e mais, se alegrar. Jesus está me ensinando eu me alegrar quando sou perseguido. Por que a gente fica grilado ou entristecido quando somos perseguidos por causa do Evangelho? Ele devia estar se alegrando. É o que Jesus está falando. Sabe por que a gente muitas vezes se entristece? Porque o nosso coração ainda está na terra. A gente está preocupado com o status, a gente está preocupado com o conforto aqui, a gente está preocupado com a vida aqui. Quando a sua ótica espiritual, quando o seu coração começa a ficar na eternidade, você começa capaz de, pela graça, ser capaz de suportar perseguições, perdoar ofensas. Por quê? Porque você está pensando na eternidade. Você perdoa quem fez mal contra você, quem te traiu, quem te ofendeu. Por quê? Você não está preocupado com aqui, você está preocupado com a eternidade, com o galardão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Ser cristão é ser como Cristo, é suportar as ofensas e ainda se alegrar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, preso numa prisão romana, ele na parte inferior da prisão, onde passava o esgoto da cidade, Paulo até aqui, do que sai do esgoto, você imagina, né? Fezes e, sabe, vermes talvez ali, sei lá, tudo que você nem imagina. Paulo, alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo chama todas as situações terríveis que ele passou de leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque Paulo tinha um coração na eternidade. Paulo tinha um coração resolvido no Senhor. Paulo foi na Bíblia, no Novo Testamento, uma das pessoas mais perseguidas por causa do Evangelho, apedrejado, né? Preso durante muitos anos, naufragou, foi injustiçado de várias maneiras, passou fome, frio, mas Paulo aprendeu, né? Paulo aprendeu a ser resolvido em Cristo, ainda que esse nosso corpo se corrompa,
nosso homem, ainda que nosso homem exterior, quer dizer, o nosso corpo material, se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Que você possa entrar nesse caminho, tirar os seus olhos das coisas que você vê e começar a colocar o seu coração na eternidade, e ser um cristão que aprendeu a suportar com paciência as provações, as perseguições, as calúnias, não ser um revolucionário do mundo, mas ser um revolucionário do Evangelho. Por isso que nós lemos o texto até aquele momento em que Jesus fala assim: para que os homens vejam as vossas boas obras. Que boas obras? Um cristão reivindicando direitos? Não, um cristão sendo maltratado e ainda resistindo e amando o seu malfeitor. Para encerrar, eu quero contar uma história verídica. Eu já contei outras vezes. Um camarada cristão, um jovem cristão, foi convocado para o exército. Ele se alistou e foi convocado. E no batalhão que ele estava, o comandante, o sargento, eu acho, ele não era cristão. Na verdade, a história começa assim, né? É uma reportagem. Um general de guerra, sendo entrevistado por um repórter, e esse repórter pergunta: como foi a sua conversão ao cristianismo? E aquele já senhor de idade, já general aposentado, né? Ele vai começar a contar como é que foi. Ele falou: olha, eu comandava um batalhão de vários soldados, e no meu batalhão havia um jovem cristão. Então esse jovem cristão havia sido convocado, e esse sargento, na época, ele era ateu e detestava cristãos, e por causa disso ele injustiçava aquele rapaz, ele maltratava, ele perseguia aquele rapaz, né? Eu não me lembro direito dos detalhes, mas ele permitia que aquele rapaz fosse maltratado pelos colegas, enfim, aquele rapaz era duramente perseguido, sofria duras injustiças enquanto estava no exército. E teve um dia que aquele sargento falou assim: hoje esse cara vai pedir arrego, hoje esse cara ele vai pedir para sair. E ele pega de madrugada, leva aquele rapaz para fora, estava chovendo, um dia chuvoso, e aquele sargento joga aquele rapaz no chão e começa a xingar e falar coisas terríveis sobre aquele rapaz, e pisa na cabeça dele com um coturno cheio de barro, e tal, e aquele rapaz ali sofrendo, tudo calado, sem reclamar, sem reivindicar, sem chiar. Acabou aquele momento, o rapaz voltou para dentro e tal, e aí na entrevista, aquele senhor, ele para por um momento e, se eu não estiver enganado, lágrimas correm dos seus olhos, e a repórter: pois é, mas termina a história, como que aconteceu, como você perseguia esse rapaz e tal, mas como que você se converteu? E ele falou assim: eu me converti porque no dia cedo de manhã, eu olhei no pé da minha cama, estava o meu coturno, meu par de coturno, limpo e engraxado na beira da minha cama. Os mesmos coturnos que eu descalcei à noite, que estavam cheios de lama, porque eu estava, né, na lama, pisando no pescoço, na cabeça do rapaz, estavam no pé da minha cama engraxados. E ele sabia que tinha sido aquele jovem perseguido, maltratado constantemente, ainda teve a coragem de ir lá limpar o coturno do seu sargento, do seu comandante, engraxar e colocar lá. Irmãos, o Evangelho, deixa eu dizer para você, o Evangelho, a luta do Evangelho não é reivindicar direitos, a luta do Evangelho é amar os inimigos, é amar quem nos perseguem, é fazer o bem ao que nos fazem mal. Essa é a verdadeira vitória do Evangelho aqui na terra. Não é ser bom de briga, é ser bom para apanhar. Jesus nunca nos ensinou a bater, Ele nos ensinou a apanhar. Ao que te dá a face, que te bater numa face, vira a outra. Que isso? Loucura, mas é o Evangelho. Loucura para o ser humano, para o homem natural.
mas para o espiritual é a verdade que liberta. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa hora, te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, Jesus. Queremos ser igual ao Senhor, pessoas simples, humildes, quebrantadas, que aprenderam a suportar perseguições, aprenderam a suportar calúnias, injustiças. Senhor, que o nosso ego seja esmagado mesmo, que a nossa justiça própria seja anulada, que o nosso senso de direito, por ser cristão, seja anulado. Nós não temos direito, somos servos do Senhor. Os nossos direitos foram conquistados por Jesus, na verdade foram entregues ao Senhor no dia que nós aceitamos o Senhor como Salvador e Senhor. Nós te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Queremos ser como o Senhor, queremos ser a continuidade do Senhor nessa terra, queremos ser pessoas que refletem o Senhor, queremos ser pessoas que manifestam o Senhor, não cristãos enjoados, desonestos, que envergonham o teu evangelho, mas não, pessoas cheias de mansidão, cheias de humildade, onde as pessoas podem olhar e ver, esse é um verdadeiro cristão, porque se parece com Cristo. Não pessoas orgulhosas, soberbas, presunçosas, buscando por posições. Não, Senhor, queremos parecer com o Senhor, ter o teu coração. Queremos ser como quem serve. O Senhor mesmo disse isso. Entre vós eu sou como quem serve. Quem quiser ser o maior, seja como quem serve. Quem quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Senhor, que esse Espírito tome conta de nós, que essas verdades tomem conta de nós. Nossa alma é cheia de querer aparecer, nossa alma, nossa carne, ela deseja o reconhecimento, ela deseja glória humana, ela deseja direitos, ela deseja reivindicações, ela não aceita desaforo. Mas Senhor, queremos ser pessoas espirituais, pessoas que têm o teu caráter. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amanhã às 9 horas da manhã estaremos transmitindo Escola Bíblica Dominical, amém. Você que não adquiriu a sua revista, entre em contato comigo, ainda temos algumas poucas revistas. Se não sobrar, você pode estar encomendando, a gente pedir uma nova remessa a tempo, ainda estamos bem no início, né? Essa é uma lição que vai durar até março, final de abril, início de maio, se não estiver enganado aqui, me perdi agora, mas ainda há tempo de você encomendar, não demora muito para chegar, amém? Faça o seu pedido, e você que já tem, acompanhe amanhã às 9 horas a Escola Bíblica Dominical, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.